eu sou Camille Borba e este é o meu sinal. Hoje eu serei a professora de língua portuguesa de vocês do 9º ano. E antes da gente começar, eu queria apresentar a Elaine, que fará a nossa tradução simultânea para Libras, o que torna a nossa aula muito mais acessível. Falando em nossas aulas, elas estão todas no nosso canal do YouTube Educa Recife. E além do canal, temos agora o nosso aplicativo Educa Recife, disponível para todas as plataformas e em todas as lojas de aplicativo. Além das lojas, vocês podem baixar pelo QR Code que está aparecendo na tela. E qual é a grande novidade do aplicativo? É o chat. Pelo chat a gente pode trocar uma ideia, vocês podem tirar suas dúvidas. E hoje quem faz o nosso chat é a nossa querida professora Viviane Santos, de Língua Portuguesa. Vamos lá dar um oi para ela? Oi, gente, tudo bem com vocês? Eu tô aqui já conectada, esperando vocês mandarem as dúvidas, os questionamentos, os comentários de vocês sobre a aula de hoje, tá certo? Que foi preparada com muito carinho pela professora Camille. Então, ela vai falar aí sobre linguagem poética, linguagem não poética, linguagem literária, não literária, tá certo? E a gente vai discutindo um pouquinho sobre tudo isso na aula, tá certo? Não fiquem tímidos, não se acanhem, tá certo? Eu não mordo ninguém, então podem falar comigo no chat. Se a professora Vivi não morde, eu menos ainda. Então, qualquer dúvida, vocês gritem, certo? E hoje a gente vai ter esse assunto maravilhoso que é linguagem literária e linguagem não literária. Que falando assim, eu tenho certeza que vocês vão tirar de letra. Antes de começar, que tal a gente respirar fundo? Porque eu sei que vocês vieram de outras aulas. Se conectem no chat, deem um oi para a professora Vivi. Peguem um lápis, caneta, caderno, tablet, não sei o que vocês estão usando, e sentem-se confortavelmente. Eu sei que dá vontade de dar aquela deitadinha, mas às vezes a deitadinha ela é traiçoeira e a gente faz o quê? Não presta atenção. E hoje vamos revisar algumas coisas, alguns conceitos iniciais, assim, ó. Vamos revisar o que é língua? Vocês lembram o que é língua? Língua é o quê? É um conjunto organizado de elementos desenvolvido pelos humanos e comuns a um grupo. Então, por exemplo, pessoas que falam português são um grupo, então a língua portuguesa é uma língua. Assim como o francês, assim como o Libras, lembrando que a língua ela pode ser verbal e não verbal. Já a linguagem é toda a forma que o humano tem para se comunicar. Então, ela não prescinde ela não exige o verbo, por exemplo. A linguagem inclui a língua. Então, lembra, a linguagem é um conjunto maior e a língua é um dos elementos da linguagem, que, por sua vez, é um sistema convencionado pelos homens e utilizado por grupos. Então, a linguagem, ela pode ser o quê? Qualquer forma de expressão, seja dança, seja imagem, seja música, seja escultura. Então, tudo isso, todas essas expressões artísticas são também linguagem, tá? Então, revisados esses primeiros conceitos, vamos pensar nas diferenças entre uma linguagem literária e uma linguagem não literária. Então, vamos voltar aqui para mim, para a gente dar uma pensada, certo? Veja. Que gêneros a gente pode dizer que compõem os gêneros que usam uma linguagem não literária? Aqueles gêneros prosaicos do dia a dia. Então, por exemplo, uma reportagem, uma notícia, uma dissertação, uma aula, por exemplo, são linguagens não literárias. Por quê? Porque não tem a intenção da criação, um engenho criativo que é um dos elementos que caracteriza a linguagem literária. Então, mesmo que a gente não consiga dizer exatamente o que é que diferencia, a gente consegue, observando, diferenciar. Mas por que seria tão importante diferenciar a linguagem literária da linguagem não literária? Se a gente pensar em linguagem literária, a gente pensa em quê? A gente pode pensar em um romance, em um conto, em poema. Eu acho que, na verdade, quando a gente pensa em uma linguagem literária, o primeiro gênero que vem talvez seja o poema, né? Porque a poesia é, obviamente, literária. E aí, bom, por quê? Principalmente porque diferentes textos exigem modos diferentes de leitura e também de escrita. A gente não vai ler todo o texto do mesmo jeito. Eu não vou ler um poema do mesmo modo que eu leio uma resenha crítica. Por exemplo, eu não vou ler um romance do mesmo jeito que eu leio um tutorial.
um infográfico. Todos esses são gêneros que a gente já trabalhou, então vocês já estão habituados à composição do gênero, à linguagem usada. Então aqui a gente já viu tutorial, já vimos infográfico, já vimos chat. O que mais que a gente já viu? Já vimos manual de receita, já vimos manual de instrução, já vimos uma sorte de gêneros. Todos esses que eu citei foram gêneros não literários. E a gente também já viu toda uma sorte de gêneros literários. Contos, mini-contos, eu sempre trago poemas, romance, crônicas, então todas essas são conto, né? São linguagens literárias, são gêneros que usam a linguagem literária. Então, não se pode ler um poema do mesmo modo que se lê uma notícia de jornal. Também há diferenças nas possibilidades de escrita, dependendo de que texto se trata. Então, entender essas diferenças é essencial para quê? Para a compreensão e produção de diversos gêneros e todo tipo de texto. Então, quando a gente domina essa linguagem, quando a gente domina essas diferenças, a gente consegue caminhar tranquilamente entre gêneros literários e não literários, adequando a nossa linguagem. E isso é bem importante, gente. Então, os textos eles podem ser divididos conforme a linguagem escolhida. Então, a gente tem 2 grandes grupos. Aqueles que privilegiam a linguagem literária e aqueles que privilegiam a linguagem não literária. Então, apesar de os textos literários e não literários apresentarem pontos convergentes, ou seja, pontos de encontro, existem alguns aspectos que tornam possível a diferenciação entre eles. E saber fazer essa identificação e reconhecê-los pela linguagem é fundamental para que a gente compreenda todos os gêneros textuais, os diversos gêneros textuais, que a gente sabe que são infinitos, a que somos expostos no nosso dia a dia, né? E aí não é que uma linguagem seja superior à outra. Quando a gente pensa na diferença, não é dizer que a linguagem literária ela é mais culta, ela é mais rica, ela é mais importante. Não é isso. Elas servem a propósitos diferentes. O que elas fazem, na verdade, o que a gente pode pensar partindo dessa diferenciação, é que a linguagem ela é tão moldável que, a depender do seu objetivo, você, enquanto produtora de texto, você pode moldar essa linguagem para o que você quer. Então, se o seu objetivo ele é artístico, ele é literário, você, tem uma liberdade gigante com a linguagem. Como eu já trouxe aqui para vocês vários exemplos. E se não, você pode moldar a sua linguagem para o seu objetivo. Então, as diferenças nos 2 tipos de linguagem são uma necessidade de adequação do discurso, pois para cada situação exige a maneira mais apropriada de elaborar um texto. Se a intenção é comunicar ou informar, a preocupação será adotar os recursos de linguagem que colaboram para o perfeito entendimento da mensagem. Por exemplo, evitando ambiguidade. Lembram que a gente conversou já sobre isso? Evitando entraves linguísticos que dificultem o acesso às informações. Se a intenção é fazer arte através da escrita de poemas, contos, crônicas ou romances, perdão, gente, haverá à nossa disposição recursos linguísticos adequados para esse fim, entre outros elementos que conferem ao texto um valor estético, que permitem recriar a realidade. Dentre esses elementos, a gente tem o quê? A conotação e as figuras de linguagem, que a gente não vai ver hoje, mas vamos ver na próxima aula sobre esse tema, tá? Então, acalmem seus corações, que a próxima aula vai ser todinha sobre isso. E aí, vamos conhecer as características, os principais elementos, mas antes disso, será que tem alguma coisa no chat? Professora Vivi, como está o nosso chat de hoje? Oi, professora, eu tá aqui super animado. Tem muita gente assistindo, muita gente comentando, né? Eu tava aqui pensando qual era a minha linguagem não literária favorita. E eu percebi que eu não tenho uma, porque eu gosto de todas. Eu gosto de música, eu já chorei vendo escultura, menina. Então, assim, tudo é possível para mim, tudo tem alguma coisa a dizer, né? Tudo é muito poético, mesmo quando a linguagem é não literária, tá certo? Eu perguntei para os meninos qual era a linguagem não literária favorita deles. E a Marcelia disse dança, pintura. E o Pedro disse pintura. Então, ó, temos aí um vencedor.
Temos fãs de arte Fãs nessa de sala. Que maravilhoso, gente. Muito bom. Eu também sou uma grande apreciadora de pinturas, e assim como a professora Vivi, já chorei vendo quadros, já chorei vendo escultura, certo? Eu tenho o nome de uma escultora francesa. E as obras dela me comovem bastante. Então, muito legal isso, gente. Que legal que vocês estão aí no chat. Então, vamos agora pensar nessa relação, nessa diferença entre a linguagem literária e a linguagem não literária. Quais serão as semelhanças? Quais serão as diferenças? Vamos ver agora, tá? Ó, a linguagem literária, ela pode ser encontrada nos textos em prosa, e a gente já viu a diferença entre prosa e verso. Então, entre os textos escritos em linha reta, digamos assim, né? E também em versos. Isso a gente já viu quando a gente estudou prosa, poesia e poema. Então, o bom é que o conhecimento, vocês percebam, ele está sendo construído aos poucos, né? Porque a gente vai sempre retomando os temas. E a gente tem também, ó, na prosa, a gente tem onde? Nas narrativas de ficção, na crônica, no conto, na novela, no romance. Já nos versos, a gente tem onde? Nos poemas, nas narrativas em versos. Né? Então, a gente tem a linguagem literária, ela está nesses domínios, nesses gêneros. Aí vamos pensar agora nas características da linguagem literária, né, gente? Então, a gente tem o quê? A variabilidade, porque a língua ela pode ser usada de diversas formas, né? A complexidade, a conotação, que é o sentido figurado e que a gente vai ver na próxima aula. A multissignificação, ou seja, na linguagem literária, a gente tem essa liberdade de construir o contexto e usando as palavras sem necessariamente nos preocuparmos com o seu sentido dicionarizado. Se pensarmos bem e vocês lembrarem, eu trouxe uma vez um conto de Luiz Fernando Veríssimo, Palavreado, que ele usava as palavras em um sentido completamente inesperado. Por quê? E por que ele pode fazer isso? Porque ele faz uso de uma linguagem literária que permite que permite essa multissignificação, que permite essa liberdade estética. Então a gente tem uma liberdade criativa e um engenho criativo, porque a linguagem literária, ela parte da criação, ela parte da inspiração. E a gente tem que lembrar o quê? A polissemia permite essa liberdade literária, essa liberdade da linguagem literária. Tranquilo? E ó, a literatura deve ser compreendida como o quê? A arte da palavra. E aí eu sou muito suspeita, porque a literatura é minha arte preferida. E como tal, ela não possui compromisso com a objetividade e com a transparência na emissão das ideias. Nos textos literários, a linguagem se transforma em quê? Em um objeto estético e não meramente linguístico. Então, o que isso quer dizer? Voltando aqui para mim, vamos pensar. Quando eu digo que ela é um objeto estético, eu quero dizer o quê? Que a sua função não é somente comunicar algo. A sua função também pode ser, por exemplo, expressar algo, pode ser encantar, pode ser horrorizar. Enfim, mas ela não se presta somente à comunicação. Por quê? Porque houve um engenho criativo, houve um esforço naquela linguagem. Quando a gente pensa em um poema, a gente tem que pensar que cada palavra ali, ela foi pensada para estar naquele lugar, os espaços, os verbos, as rimas, tudo ali foi milimetricamente construído. Então, aqui a gente tem outras funções além da comunicação. Então, a qual podemos conferir significados de acordo com as nossas singularidades e perspectivas. Por quê? Porque, embora o autor, a autora, possa ter escrito com um objetivo X, é como a gente percebe. É a nossa sensibilidade também que vai... A gente não lê uma obra de literatura, uma obra de arte somente com a nossa língua, digamos assim, com a nossa compreensão linguística. A gente vai ler também com a nossa sensibilidade. E eu tive um professor que gostava de dizer que uma das funções da literatura
é justamente esse alargamento da sensibilidade. Porque quanto mais literatura a gente consome, mais sensível a gente fica. A gente pode começar a refletir sobre outras vivências e a gente vai construindo um novo eu, né? Uma nova sensibilidade. E a linguagem não literária é aquela que a gente vai usar corriqueiramente. Agora, eu estou usando uma linguagem não literária. Embora eu sempre tenha... Embora quando eu fale sobre esses assuntos eu me empolgue bastante, eu fico quase poética, né? Provando que há poesia até numa aula de língua portuguesa, vejam bem. Ó, a linguagem não literária pode ser encontrada nos gêneros textuais que têm a obrigação, entre aspas, de empregar uma linguagem que não seja um problema para a compreensão. Então, eu vou usar um sentido denotativo, o sentido dicionarizado, aquele que elimine qualquer mal-entendido, qualquer ambiguidade. Então, deve ser, portanto, o quê? Objetiva, clara e concisa. Essa é a linguagem não literária. E por quê? Porque uma de suas principais funções é o quê? Comunicar da melhor maneira possível. E aí vamos ver alguns exemplos de gêneros não literários. Ó. Notícias, artigos jornalísticos, textos didáticos, verbetes de dicionários e enciclopédias, propagandas publicitárias, artigos científicos, receitas culinárias e manuais de instrução. Tudo isso aqui eu já trouxe para vocês. Todos esses gêneros em alguma aula a gente já viu. Caso vocês não lembrem, entra no canal, menina. Entra no canal, menino. Revisa as aulas. Vai no aplicativo, reassiste tudo, deixa um comentário, se tiver dúvida. Então, ó, considerando esses aspectos, a informação será repassada de maneira o quê? A evitar possíveis entraves para a compreensão da mensagem. No discurso não literário, as convenções prescritas na gramática normativa devem ser adotadas. Então, enquanto a linguagem literária possui uma liberdade absurda no que concerne à linguagem, no que diz respeito à linguagem, e esta pode ser moldada ao bel prazer da autora ou do autor, no discurso não literário a gente precisa seguir as regras da norma, da gramática normativa. Por quê? Para que a gente construa o discurso o mais claro possível. No discurso literário, ao contrário, é possível optar por não atender às normas gramaticais. A linguagem nada mais é do que a expressão do pensamento por meio de palavras, sinais visuais ou fonéticos, através dos quais conseguimos estabelecer a comunicação. E aí, compreender os aspectos presentes em cada uma das linguagens é fundamental para quê? Para a melhor compreensão do discurso que produzimos e às quais estamos expostos diariamente em diversas situações de comunicação. Não é? Então, aqui eu trouxe um quadrozinho para a gente pensar, um resumo, né? A linguagem literária que recria a realidade, provoca reflexão sobre a existência, sobre a realidade, tem a função de entreter, usa o sentido figurado, usa figuras de linguagem, dá margem a muitas interpretações, utiliza a função poética da linguagem, que a gente também vai ver na próxima aula, e tem o objetivo de tocar as emoções, sejam elas boas ou ruins, boas ou não, tá? E já a linguagem não literária, ela informa, ela orienta, ela esclarece, ela notifica, ela usa o sentido denotativo da linguagem, ela permite apenas uma interpretação, tem o objetivo de uma compreensão racional, permite apenas uma interpretação idealmente, e tem o objetivo de uma compreensão racional. E aí, gente, o que é que vocês acham até agora? Tá tranquilo? Vou aqui passar no chat para ver como é que estão as coisas. Oi, professora Camille, o que seria da nossa vida sem a linguagem literária, né, menina? Eu estava falando, imagina se a gente tivesse que ver realidade em tudo, imagina se a gente não pudesse filosofar e inspirar poesia e reconhecer essa poesia nas coisas, né? Eu tô aqui, eu perguntei aos meninos se eles gostavam de ler poesia, de ler romance, de ler qualquer coisa. Aí a Marcélia me respondeu que não muito, mas ela tinha respondido que gostava muito de pintura. Eu disse, talvez aí a sua vibe, a sua arte esteja aí direcionada para o desenho, Marcélia. Você pode aproveitar
Como a gente já viu em outra aula, o estado poético é uma coisa que está na gente, né? A gente consegue ver poesia, a gente consegue ver beleza em muitas coisas diferentes, né? Não só a beleza que as pessoas dizem que é belo, né? Às vezes a gente vê beleza em coisas que mais ninguém está vendo. E isso é muito próprio, é muito da sua personalidade. Então, talvez essa sua habilidade para o desenho seja aí uma aptidão, seja aí uma inclinação que vale a pena ser investigado, tá certo? Para entender, quem sabe aí, quem sabe seguir um caminho aí de desenho artístico, não é? E eu fico muito feliz com a participação de vocês, é muito bom poder falar de literatura, né? Eu sou suspeita, a professora Camille também, né? A gente é muito suspeita, mesmo quando a gente está cansada de ler, a gente continua lendo. Então, é sempre muito bom estimular vocês a falarem também sobre literatura. Eu sei que muita gente aí em casa, às vezes, prefere ler HQ, né, as histórias em quadrinhos, ou preferem ler os mangás, por exemplo, ou preferem uma leitura que tenha a imagem como recurso, mas aí a gente percebe que está tudo interligado, né? Texto e imagem funcionam assim perfeitamente em alguns casos. Então, eu fico muito feliz com a participação de vocês. Vamos voltar para a professora Camille, para que ela possa ir dizer qual vai ser a atividade que vocês vão conseguir reconhecer e fazer a partir dessa aula. Oi, gente, que legal saber. E veja só, não é porque você não gosta muito de ler, mas gosta de pintura, que você não possa juntar os dois. Por exemplo, eu gosto bastante de livro de histórias da arte, livro de arte. E aí você consegue associar um exercício de leitura, que eu acho que é essencial para que a gente domine bem a linguagem, aprenda os usos, enriqueça o nosso vocabulário e de quebra você ainda adquire conhecimento sobre uma área que você gosta muito. Então, eu devorei, assim, ao longo da vida, diversos livros que contavam as histórias dos pintores, analisavam os quadros. E isso também é o quê? É um despertar sensível. É a gente ir treinando o nosso olho, treinando a nossa leitura, que não necessariamente é somente uma leitura linguística, mas a leitura de imagens também tem um campo de estudo que é a semiótica. Então, se você não gosta muito de ler, mas gosta de arte, talvez um meio termo seja isso. Então, talvez seu hobby seja, talvez, dança. Então, você pode consumir vários materiais sobre dança lendo. E aí você lê e aprende e domina melhor seu hobby. Isso serve para qualquer outra coisa, tá, gente? Leiam sobre assuntos diversos, não precisam ser... Não. Quando eu falo leitura, veja, eu amo literatura, mas eu leio sobre outras coisas. E a gente consegue ler sobre muita coisa. E aí talvez fazer um esforcinho seja interessante. Para casa é um negocinho simples, porque eu sou o quê? Uma pessoa boa, de bom coração. Botei aqui, vamos ler essa tirinha de Armandinho, tá? Ontem acabou a luz lá em casa. E agora? Estamos ralados. Acendemos uma vela e meu pai pegou um livro. Foi a noite mais legal da minha vida. Então, eu queria que vocês percebessem assim, respondessem com sinceridade, né? Armandinho esperava que leitura fosse legal, que a leitura fosse algo legal. E na opinião de vocês, o livro pode ser uma forma de diversão e conhecimento? Então, me respondam que eu estou curiosíssima. Para encerrar nossa aula, eu quero trazer de novo uma reflexão que eu já trouxe, mas que eu acho que vai casar muito bem com a aula de hoje também. É de Octavia Butler, que é uma autora que acho que vocês estão cansados de saber que eu sou apaixonada. E ela fala assim, esqueça a inspiração. O hábito é mais confiável. Ele irá sustentá-lo, esteja você inspirado ou não. E irá ajudá-lo a terminar e polir suas histórias. A inspiração não. O hábito é a persistência na prática. Então, às vezes, a gente está muito empolgado para colocar nossos planos no papel, para fazer várias coisas, e a gente quer ser estimulado somente pelo impulso, né? Pelo impulso criativo, pelo ânimo, porque eu estou com vontade de. Mas, às vezes, o hábito, é a constância de fazer todo dia um pouco, de fazer algo, mesmo que a gente não tenha vontade, para se aprimorar, que, na verdade, é a melhor força. Esqueça a inspiração, gente, de verdade. A força do hábito, ela é muito mais confiável mesmo. Porque mesmo que a gente não queira naquele momento, a gente se condiciona a fazer. E aí, no fim, a gente alcança o que a gente quer. Nossa aula termina aqui por hoje. Foi um prazer estar aqui novamente.
Eu espero que vocês tenham aprendido, espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, botem um comentáriozinho no canal, joguem no chat e aí a gente resolve, tá certo? Um beijo enorme, vou passar aqui para a professora Viviane se despedir de vocês, porque convenhamos, né? Esta mulher no chat é o que? Incrível. Então deem biscoitos para ela também, tá? Gente, foi um prazer ficar aqui com vocês hoje. Escutem o que a professora Camille está dizendo, confiem no hábito, porque até quando a gente precisa da inspiração para escrever um poema, quem escreve com assiduidade, com frequência, vai ter mais facilidade para lidar com os textos literários, com a compreensão das imagens, com a compreensão do mundo, até mesmo numa conversa informal assim, na escola, com os seus amigos. Então, a gente evita ruídos da comunicação, tá certo? Então, criem o hábito de escrever. Um cheiro e até a próxima aula. Como sempre, foi um prazer estar aqui com vocês. Um beijo enorme e até a próxima aula. Tchau.